Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, vamos dar início ao nosso curso de Direito Penal, curso introdutório. Analisaremos do artigo 1º até o artigo 31 do Código Penal. Faremos uma análise objetiva, porém com a profundidade necessária para que você conheça, para que você compreenda todo esse conteúdo inicial do direito penal. Muito bem, para iniciar, eu convido para que você tenha em mãos o seu Código Penal e vamos ler o artigo 1º. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Anotem as palavras anterior e prévia. Vejam, o Código Penal é inaugurado com o princípio da anterioridade, mas também com o princípio da legalidade. Grave, princípio da anterioridade e da legalidade. Esses princípios são tão importantes no Código Penal que a própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, traz esse mesmo texto. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso significa que, para se considerar uma conduta criminosa, para se aplicar uma pena para essa conduta considerada criminosa, há necessidade de se ter uma lei escrita, uma lei clara, uma lei publicada, divulgada. E esta lei deve ser anterior. É uma questão lógica, deve ser anterior às condutas criminosas. Ou seja, primeiro deve existir uma lei válida para então se punir condutas, para então se considerar condutas criminosas. Esse princípio é tão relevante que lá na Revolução Francesa, onde o direito penal entra em uma nova fase, uma fase mais racional, uma fase mais humanizada, ele é colocado como um princípio essencial. Cesare Beccaria, no seu livro Dos Delitos e das Penas, coloca o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, como fundamentais para o bom direito. Ou seja, só existe crime, só pode existir punição, desde que anteriormente haja uma lei que tipifique essa conduta e que traga qual é a pena prevista para essa conduta. Há também o brocado latino relacionado a esse princípio: nullum crime, nullum pena, sine lege scripta, sine lege prévia. Ou seja, não há crime, não há pena, se não houver lei escrita, se não houver lei anterior. Bom, e para finalizar, lembrar de duas espécies de legalidade: legalidade formal e legalidade material. Legalidade formal é aquela exigida para a produção de uma norma, para a produção de uma lei. Ou seja, qual o rito, quais os passos que o legislador deve seguir para produzir uma lei penal. E a legalidade material é referente ao conteúdo da norma. O conteúdo da lei penal deve estar alinhado, deve estar em consonância com a Constituição Federal. Uma norma penal não pode ferir garantias constitucionais, não pode estar desalinhada com princípios constitucionais. Por hoje é isso, pessoal. Nos vemos logo mais na próxima aula. Um forte abraço.